E aqui voltamos para a passagem de Timóteo que fez os neurônios de Macaulay fundirem. Como assim? O que Paulo está falando? A escravidão não estava perto do fim, nem nos dias de Paulo, nem muitos séculos depois, como a gente sabe que a gente está depois na história. Paulo não parecia ter o alcance, na sua pequena rede de igrejas, de estar perto de uma mudança de uma instituição tão consagrada do Império Romano. Alguns argumentam que essa passagem de Paulo desfaz toda a revolução que foi encenada em Filemão, e parece que tudo aquilo que foi falado em Filemão foi sobre o escravo Onésimo foi anulado. Aí ele fala que é um certo cinismo, como se Paulo não acreditasse realmente que a sua fé poderia reconfigurar as relações. E parece que ele usou essa linguagem de respeito mútuo e de honra mútua e a linguagem familiar só para manter os escravos bonzinhos, que nós sabemos que era assim que os senhores de escravos liam essa passagem. Mas se nós ficarmos nessa argumentação, parece que na época de Paulo tinham dois lados, os pró-escravidão e os abolicionistas. Mas nós estamos longe de todo esse contexto. Paulo não está em nenhum dos dois lados. A verdade é que não existiam essas opções nos dias de Paulo. A escravidão não precisava de Paulo para continuar. E não iria ser por Paulo que ela iria acabar também. Também a teologia cristã, alguns críticos dessa passagem falam, mas aqui ele só está falando de ideais, ou até na carta de Filemão, só está falando de ideais de teologia cristã que nunca vão ser aplicados, dizendo que a teologia cristã trata de ideais em muitas discussões, não somente na discussão sobre escravidão. Por exemplo, quando Paulo fala da discussão do fruto do Espírito, o amor mútuo, quando Paulo ensina essas coisas, é óbvio que a igreja ia falhar nisso, é óbvio que a igreja não ia sempre praticar o amor mútuo, por exemplo. Mas isso não é, a gente não vai descartar o fruto do Espírito, porque o cristão não vive isso na própria vida. Então, ele está falando que essas passagens de Paulo são tudo menos idealistas, né? Porque essa é a crítica de alguns. Então, nessa passagem, nós temos dois cenários: o do escravo, de um senhor descrente, que deve honrar o seu senhor como um testemunho. Então, se nós lermos essa passagem à luz da narrativa bíblica, nós temos exemplos como Daniel e José, que foram escravos e, por causa do seu testemunho, eles arriscaram a própria vida. Então, a submissão a que Paulo estava chamando os escravos cristãos não era para que eles fizessem tudo que os seus senhores quisessem. Resistir por exemplo, eles deveriam resistir às tentativas de assédio sexual, como José fez, por parte de seus senhores, mas no mundo romano, a moral sexual era completamente diferente da nossa. Nós tínhamos essas famílias em que havia o homem e a mulher, mas a sexualidade, principalmente do homem, o que significava o que era uma moralidade sexual para eles? O homem não poderia ser passivo. Esse era o ponto. Então, o homem, o senhor de escravos romano, ele poderia se relacionar com seus escravizados. Tinha até a existência de um escravo específico que era uma criança, com o qual o homem se relacionava constantemente. Depois que essa criança crescesse, ele já não servia mais, né, como esse escravo aí. Então, assim, o contexto da escravidão em que Paulo está escrevendo é esse. Então, resistir a um escravo que iria honrar ao seu Deus e resistir a um assédio sexual não era uma ideia abstrata. E não era algo que poderia acontecer ou não, era algo, se a gente for pensar, era uma verdadeira reforma de conduta. E o escravo correria risco de vida, né, ao recusar o assédio sexual do seu senhor. E não estamos, então, falando de uma obediência inquestionada, que Paulo está falando aqui nesse texto. Paulo está tratando de cristãos escravizados como agentes, ele está tratando eles como agentes, e não como meros objetos. Isso para nós é importante, porque tanto na nossa escravidão moderna como na antiguidade, os escravos eram menos do que um ser humano, considerados menos do que um ser humano. Então, ao dar instruções para esses escravos, Paulo já está tratando eles como seres humanos, o que já era diferente. O segundo cenário, que seria os senhores respeitarem os seus escravos. Aqui nós precisamos entender que Paulo não muda o evangelho para a situação em questão. Ele continua se desenvolvendo e servindo da lógica do evangelho de amor e respeito, na medida em que ele começa a implementar essas instruções, né, da realidade do evangelho às igrejas que ele está instruindo.
A estrutura permanece ali. Nós sabemos que nas cartas de Paulo no mundo, as estruturas permaneceram ali, as estruturas de escravidão. Macaulay sugere que leiamos essa passagem de 1 Timóteo da mesma maneira que nós lemos o Antigo Testamento. Paulo está tentando dar um sentido pastoral em uma situação muito difícil. Em uma situação que, por mais que nós fiquemos aqui explicando todos os contextos da época, nós não vamos muito ter uma noção. Macaulay sugere que nós não estamos limitados a essa instrução de Paulo, como muitos senhores de escravos fizeram, nós não estamos limitados a essa instrução para falar, então, de liberdade, de escravidão e de libertação. Nada na imaginação de Paulo permaneceu igual depois do seu encontro com a ressurreição de Cristo. E ele estava, mesmo que para alguns, de uma maneira muito conservadora, vendo o que ele poderia mudar na escravidão para algo diferente. E aí a gente traz de novo para a nossa história, e Macaulay diz, a igreja deveria ter sido capaz de implementar as implicações do evangelho nos Estados Unidos e por todo o mundo, mais cedo do que aconteceu. Deveríamos ter libertado os escravos. Essas tensões, elas continuam, né? A melhor interpretação bíblica não vai nos isentar dessas questões. Depois daquela pergunta ousada, né, do pastor James Pennington, ele responde a ele mesmo. Minha sentença é que a escravidão está condenada pelo teor geral do Novo Testamento, suas doutrinas, suas perspectivas e todas as suas preocupações são contra esse sistema. Não preciso ficar preso ao que o Novo Testamento me autoriza em tal capítulo ou versículo para rejeitar o senhor dos escravos. É-me suficiente mostrar o que é sancionado pelos meus oponentes. Então, aqui, porque Pennington estava num debate, né? Ele estava num debate com seus oponentes, porque ele era abolicionista. E o que os seus oponentes sancionavam? Assassinar o pobre, corromper a sociedade, separar irmãos, semear a semente da discórdia no seio da igreja. Tenhamos em mente o que é a escravidão, que é tudo isso que ele descreveu antes, e o que é o evangelho. Então, agora, finalmente concluindo, porque esse livro, então, tem muitos assuntos, tá? Eu trouxe só esses dois, da identidade africana e da escravidão, porque eu achei que iria nos proporcionar aqui uma boa discussão. Então, Macaulay diz, essa mensagem de esperança não é simplesmente uma coisa do passado, é viva e ativa. Eu gostaria que os cristãos negros encontrassem algo de si mesmos nessas páginas. Terei sido bem-sucedido se lembrei a alguns deles de casa. Nessa tradição, foi necessário ter paciência com o texto bíblico e estar enraizado na confiança de que Deus desejou o nosso bem e não o nosso mal. Essa essência, ao colocar suas maiores esperanças no caráter de Deus, que emerge de toda a história bíblica, está construída nas grandes verdades de que Deus é um Criador, Libertador, Salvador e Juiz. A tradição da interpretação bíblica é claramente dialógica, ao começar com as preocupações dos cristãos negros, desejando ouvir as Escrituras como resposta de Deus para nós. Temos paciência com o texto bíblico, uma paciência que nasceu do seu uso contra nós. Tivemos de lutar como Jacó, até que o texto liberou a sua bênção.